Um grande acontecimento. Houthis no Iêmen culpam a Arábia Saudita por ataques ao aeroporto internacional de Sana para impedir o pouso de um avião iraniano na capital sob seu controle. Não há confirmação oficial de Riad, mas o governo reconhecido internacionalmente no Iêmen, que é apoiado pela Arábia Saudita, disse o seguinte: O governo legítimo iemenita. O governo legítimo do Iêmen, em cooperação com a comunidade regional e internacional e por todos os meios diplomáticos e legais, tentou convencer o regime iraniano e as milícias Houthi em Sanaa a retornarem às forças armadas e a não violarem o espaço aéreo iemenita com aviões iranianos. Nossa paciência agora se esgotou. Responderemos de forma adequada a essas infrações. Consideramos o Irã totalmente responsável, legal e moralmente, por qualquer violação do espaço aéreo do Iêmen. Edmund Fitton Brown, pesquisador sênior da Foundation for Defense of Democracies e ex-embaixador britânico no Iêmen. Edmund, é um prazer recebê-lo hoje na I24 News English. A Arábia Saudita ainda não assumiu oficialmente a responsabilidade, mas os Houthis culpam as forças sauditas. O que esse momento significa para a Arábia Saudita e para o equilíbrio de poder que estamos vendo entre o Irã e os sauditas se desenrolando no Iêmen agora? Acho que isso é complicado para os sauditas, que querem reagir a qualquer tentativa de furar o bloqueio. Mas, ao mesmo tempo, eles não têm sido particularmente eficazes em suas intervenções na guerra que os Estados Unidos e Israel vêm travando com o Irã. E assim, os iranianos e os Houthis perceberam uma fraqueza e acham que agora podem desafiar o bloqueio, o que os sauditas deixaram claro. Está claro que os sauditas fizeram estes ataques. Eles deixaram claro que se opõem a isso. A questão é, se os iranianos estão determinados a fazer isso, será que os sauditas estarão dispostos a enfrentar? Eles estarão dispostos a aceitar as consequências de enfrentar isso. Não é tão difícil, claro, impedir as pessoas de usarem o aeroporto. Tudo o que você precisa fazer é abrir buracos na pista, como Israel já fez no passado, como a Arábia Saudita já fez no passado. Então, existe uma opção fácil em termos de estratégia militar, mas o problema é que isso coloca os sauditas em uma posição muito hostil, tanto com os iranianos quanto com os Houthis. E eles têm tentado diminuir a tensão nesse fronte. Bem, foi o chefe do governo do Iêmen, reconhecido internacionalmente, que disse que não vai expandir esse confronto, pois isso alcançaria o objetivo do Irã de arrastar o Iêmen e seu povo para uma guerra. Houthis dizem que vão intensificar as ações contra forças sauditas. Existe alguma maneira disso ficar mais restrito ao Iêmen, ao invés de se espalhar por toda a região? Acho que, de certa forma, isso é a escolha dos Houthis e iranianos, pois, se pressionarem o bastante, os sauditas provavelmente vão se sentir obrigados a reagir. E eu acho que é possível que os americanos também sintam que têm interesse nisso e vão querer apoiar os sauditas nessa questão. Então, isso pode internacionalizar a situação. O que Rashad al-Alemi diz, o chefe do governo, no governo do Iêmen reconhecido internacionalmente, está realmente sendo dito para consumo público e para salvar a posição dos sauditas. Você sabe, os sauditas estão tentando ser discretos em relação a isso, como seu correspondente disse. E, obviamente, al-Alemi não vai dizer nada que contradiga ou constranja os sauditas. Você afirmou que o próximo passo depende dos Houthis e do Irã. Mas e a Arábia Saudita? Você tem razão ao dizer que eles evitaram entrar em guerra com o Irã. Esses acontecimentos podem alterar o cenário enquanto o Golfo parece voltar ao estado de guerra, devido aos ataques iranianos? Sim, pode ir para qualquer lado. Por um lado, vejo um forte impulso nos Estados do Golfo para reduzir a tensão e evitar guerra. Porque eles sentem que toda a sua economia está tão ameaçada por esse tipo de caos que os iranianos causaram a eles. Dito isso, como os iranianos retaliam contra os estados do Golfo sempre que algo lhes desagrada no Estreito de Hormuz ou no Líbano, isso coloca esses estados em uma posição quase impossível. Então, de certa forma, os sauditas podem acabar sendo forçados, eles podem ser obrigados a se tornar mais beligerantes, quando eu acho que a inclinação deles é para diminuir a escalada. Preciso mencionar também o relacionamento entre a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Esse relacionamento ficou bastante abalado devido aos acontecimentos no sul do Iêmen no final do ano passado e no início deste ano.
Claro, se os sauditas vão enfrentar os Houthis e os iranianos, eles realmente precisam fazer isso em total parceria com os emiradenses. Então, espero que os americanos consigam ajudar esses dois países a superar suas diferenças. O que deve acontecer aqui? Dizem que é bom manter amigos por perto e inimigos ainda mais, pois às vezes um inimigo pode unir dois amigos novamente. Pode este ser o momento em que a divisão no Golfo acabe se recompondo devido ao que ocorre no Iêmen? Sim, com certeza. Acho que os iranianos são imprudentes e às vezes exageram, assim como os Houthis e o Hezbollah libanês. E eles frequentemente acabam promovendo uma união entre pessoas, entre as quais antes tinham sido bastante bem-sucedidos em criar divisões. Então, sim, eles podem ajudar a aproximar os sauditas e os emiradenses, da mesma forma que, você sabe, o exagero do Irã e do Hezbollah aproximou o governo israelense e o governo libanês. Um momento fascinante ocorre na região. Edmund Fitton Brown, é um prazer tê-lo na I24 News em inglês. Obrigada. Obrigado. Para entender como os iranianos veem a situação, estamos com Khosrow Esfahani, diretor de pesquisa da União Nacional pela Democracia no Irã. Khosrow, é um prazer tê-lo na I24 News English. Muitas coisas ocorrem no Iêmen, mas o que isso representa para o Irã? Eles podem permitir que seu proxy no Iêmen entre agora numa guerra apoiada pela Arábia Saudita? A República Islâmica realmente não conhece limites para as guerras que está travando contra o mundo. Isso vai aumentar a tensão no mundo todo enquanto continuar existindo. O regime passou a ameaçar e demonstrar força. Vimos o que eles estavam fazendo durante o funeral de Khamenei, com centenas e centenas de cartazes instalados pelo próprio regime pedindo a morte do presidente Trump. Então você acha que eles parariam de envolver os grupos terroristas Houthi para entrar na guerra? Absolutamente não. Eles estão determinados a fechar o Estreito de Hormuz e vão causar caos em todo o Oriente Médio. Enquanto essa liderança, esse regime existir, vai continuar fazendo a mesma coisa. O Irã acredita que ainda mantém o controle majoritário ou influência sobre o Iêmen? Esse é um risco que eles achavam que, na verdade, não era risco nenhum? E eles estão dispostos a apostar tudo. Estamos lidando com o culto da morte. Estamos lidando com um bando de lunáticos em uma missão suicida. Eles não vão parar por nada. O que eles fizeram no Estreito de Hormuz, com o uso de caças, com o envio de grupos terroristas no Iêmen, os Houthis, e além deles, o Hezbollah no Líbano, esse regime está pronto para jogar todas as cartas que tem, porque sabe que seus dias estão contados, e eles não vão parar por nada. Quando se trata do funeral que acabamos de ver acontecer, vimos isso fortalecer ou aumentar o apoio ao regime dentro do Irã? Ou estamos vendo o oposto? O novo líder supremo, Mojtaba Khamenei, não compareceu ao funeral de seu pai, Ali Khamenei. Estamos vendo uma maior fragmentação do apoio dentro do Irã após esse funeral? Eu diria que nada mudou dentro do Irã em relação ao apoio à República Islâmica. A manifestação que vimos em torno do caixão provavelmente vazio de Khamenei, porque ele provavelmente virou uma névoa vermelha. Isso elevou o ânimo dos apoiadores do regime, mas não trouxe nenhum novo apoiador de fato para o lado do regime. Porque os iranianos se lembram do que esse regime fez em janeiro, quando dezenas de milhares de manifestantes inocentes e desarmados foram massacrados nas ruas do Irã. Mas o funeral, o espetáculo que eles criaram com a ajuda de um bando de lunáticos como Max Blumenthal, Khalid Walsh e outros influenciadores que voaram para o Irã e aplaudiram e celebraram Khamenei e seu legado, isso aumentou a capacidade da República Islâmica de recrutar terroristas em todo o Oriente Médio. Essas pessoas estão ajudando e incentivando a República Islâmica em suas aventuras regionais. É isso que está acontecendo. Dentro do Irã, o regime continua como era antes. A Arábia Saudita, vale ressaltar, enviou uma delegação para o funeral, sendo um dos poucos estados do Golfo que realmente enviaram uma delegação para lá. O que isso significa, então, quando o grupo aliado do Irã, no Iêmen, agora culpa a Arábia Saudita e corre o risco de iniciar uma guerra com os sauditas?
A questão com os Estados Árabes do outro lado do Golfo Pérsico é que eles vêm jogando esse jogo delicado com a República Islâmica. Eles compreendem as ameaças que a República Islâmica e a Guarda Revolucionária Iraniana representam para sua segurança, estabilidade, crescimento e desenvolvimento. Mas, ao mesmo tempo, eles não vão investir pesado na derrubada da República Islâmica. Eles foram os que mais sofreram com as recentes operações militares da República Islâmica durante a segunda fase da guerra. O regime estava atacando literalmente todos os Estados Árabes. Eles sabem que não podem lidar com a República Islâmica sozinhos, sem a ajuda dos Estados Unidos e de Israel. Eles tentam guardar suas cartas na manga. Eles vão manter suas relações diplomáticas com a República Islâmica caso esse regime sobreviva e eles tenham que conviver com esses lunáticos na vizinhança. Para Israel, para os Estados Unidos, a história é diferente. Os Estados Unidos estão muito, muito longe do Irã e da região onde ele fica. E o regime não pode fazer o que faz com a Arábia. No caso de Israel, a República Islâmica é uma ameaça existencial. Não há paz. Para os Estados Árabes, eles podem pelo menos pensar que conseguem caminhar numa linha tênue entre a diplomacia e a guerra constantemente com esse regime. Mas isso é um erro. Nós vimos do que esse regime é capaz, o que esse regime está disposto a fazer para se manter no poder. Khosrow Esfahani, é um prazer recebê-lo hoje na I24 News. Obrigada pela perspectiva. Obrigado por me receber.